Nesse vídeo eu vou abrir com vocês quanto eu recebo de renda passiva com as minhas ações e os meus fundos imobiliários. E vou te mostrar como eu fiz para chegar nessa quantidade de renda passiva. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, eu sou analista de valores imobiliários e eu tô aqui para te ensinar a montar uma carteira de investimentos que vai te aposentar de maneira muito mais rápida. E nesse vídeo eu vou mostrar, como eu já disse, quanto eu recebo de renda passiva, ou seja, quanto eu recebo de dinheiro na minha conta sem eu trabalhar efetivamente. Não quer dizer que eu não trabalhei previamente para obter essa renda passiva. Quer dizer que agora a renda é completamente sem trabalho, mas porque eu já tive um esforço anterior. Então, eu não estou aqui para vender a ideia para vocês de que não há um esforço anterior, um sacrifício anterior. Vai haver, mas vale muito a pena e você vai ver com seus próprios olhos aqui. Sendo que vale lembrar que, num prazo médio de 5 a 7 anos, aquilo que você aporta mensalmente em ações, fundos imobiliários, mas principalmente ações, tem mais segurança em ações, mais ou menos em 5 a 7 anos, o valor que você aporta, por exemplo, R$ 500 por mês, será o valor que você vai receber de renda passiva. Muito importante lembrar isso. E conforme o tempo vai passando, você alcança a liberdade financeira dependendo do seu custo de vida, dependendo da sua rentabilidade, dependendo da inflação no país onde você tem o seu passivo. No caso, o Brasil, a moeda real. E aqui dentro do Investidor 10 é onde eu consolido a minha carteira de ações. E eu também separei a carteira de fundos imobiliários que eu montei para os membros do canal para fazer um teste em relação a fundos imobiliários. De plano, o que eu posso mostrar aqui para vocês é o seguinte, que quando eu seleciono aqui desde o início, quando eu comecei a investir aqui com mais consistência e consolidei esses dados no Investidor 10 a partir de 2020, nós chegamos aqui a um ganho de capital de 235 mil, só considerando as ações, e um valor aplicado de 1.416. Só que eu preciso fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro que eu tenho que selecionar apenas ações, porque eu tenho um pouco aqui de investimentos no exterior. Então, na verdade, o valor aplicado é de 1,3, ganho de capital de quase 200 mil. Quando a gente clica em proventos, aqui você consegue ter uma noção dos proventos que vêm sendo pagos. Que a minha carteira de ações é focada em dividendos, porque eu quero ver a minha renda passiva crescendo. O meu objetivo com ações é viver de renda, então eu preciso focar em renda passiva. A estratégia do Dividend Investing, que funciona muito bem. Não simplesmente só pelo dividendo, só que o dividendo é muito bom porque ele é isento de imposto de renda no Brasil. Mas não só por isso, porque empresas boas pagadoras de dividendos geralmente são empresas mais maduras ou empresas com maior previsibilidade de receita e de caixa, fazendo com que você tenha uma maior previsibilidade de renda. E esse tipo de empresa é o tipo de empresa que já se provou no tempo, ou uma empresa mais segura, uma empresa que está num setor mais resiliente da economia. Então é por isso que faz sentido, não simplesmente pelo dividendo, que é muito importante, mas também por ser de um bom setor de atividade econômica da economia brasileira, que é uma economia mais complicada. E aqui você consegue ver a evolução da renda passiva, mas eu vou selecionar apenas ações. E o valor não vai se alterar muito, você vai perceber aqui. Por quê? Porque as ações aqui efetivamente pagam bons dividendos. E você vai perceber que a renda passiva praticamente dobra a cada ano. Ano de 2021, R$ 1.280 mais ou menos por mês. Ano de 2022, R$ 2.700. Ano de 2023, quase R$ 5.000. E no ano de 2024, já chegamos a R$ 5.000, só que considerando até junho. Na verdade, quando a gente pega aqui e faz uma média aritmética de todos os valores já recebidos, dá aproximadamente R$ 10.000. Só que eu vou mostrar para vocês os valores pagos dentro da área do investidor da B3, para que a gente possa selecionar o que foi de fundo imobiliário, o que foi de ação, para você ter uma noção ali de quanto você pode esperar quando você foca nessa estratégia. E aqui dentro da área do investidor da B3, ela acaba consolidando tudo, e aí a gente vai ter noção de quanto eu recebo principalmente de ações e de fundos imobiliários, que é o que realmente importa aqui. Então eu vou clicar aqui em proventos e veja que, considerando ação e fundo imobiliário, em maio recebemos R$ 18.000. É uma renda passiva muito importante. Sendo que, separando aqui a parte de fundos imobiliários, dá algo próximo de R$ 100.000. Então guarda isso na sua cabeça.
fundos imobiliários, algo próximo de R$ 100.000. Quando eu clico aqui em proventos recebidos, eu posso filtrar aqui o período, ou pegar de janeiro até junho, pegar aqui 6 meses e filtrar. E além disso, eu vou tirar a parte aqui do quê? De rendimento de fundos imobiliários, vou pegar apenas dividendo, tirar CDB, ETF, fundo de investimento, LCA, opções, ouro, deixar somente ações brasileiras. Então agora que a gente já selecionou aqui apenas ações, tiramos outros ativos, vamos deixar também aqui empréstimo de ativos, né, porque faz parte o aluguel de ações, a gente filtra. E aí no primeiro mês, que geralmente janeiro não é muito bom, depende da ação que você tem ações que pagam bem em janeiro, Bradesco em alguns momentos pagam, mas eu não detinha Bradesco ali naquele momento, R$ 2.700, então um volume que geralmente vai ser menor do que aquilo que você espera dos demais meses da sua carteira. Depois R$ 9.700, R$ 9.800, R$ 7.200, R$ 16.000, que foi um mês muito bom, o mês de maio, e o mês de junho R$ 10.000. Se você fizer uma média desses valores, você vai chegar em algo próximo de 10 mil, 9.500 a 10 mil reais. Sendo que agora, se eu selecionar apenas fundo imobiliário, tirar ações, a gente vai ter o seguinte: R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000. Ou seja, na parte de fundos imobiliários, a gente tem mais ou menos R$ 1.000. Portanto, no todo, a nossa renda passiva vai girar entre 9 a 11 mil reais. Vamos colocar no meio do caminho 10 mil reais para a gente ter aqui uma estimativa mais próxima da realidade. Ok, Luan, entendi. Mas quanto que você investiu? É isso que eu preciso saber. Para ter essa renda toda, quanto foi preciso você colocar de dinheiro em ações e até fundo imobiliário? Você já viu, o fundo imobiliário é 100 mil reais, mas quanto foi preciso colocar em ações principalmente, que é o grande grosso aqui da renda passiva? Eu mostrei para vocês aqui que, se a gente selecionar apenas ações, foi algo próximo de R$ 1.350.000. Então, o que a gente faz para saber quanto que é o percentual de renda passiva em relação ao capital aplicado, ao capital que a gente colocou efetivamente, porque o resto é ganho de capital. Aí não dá para contar porque foi a valorização dos meus ativos. Então, se eu tenho ali uma renda passiva anual que fica de 10 mil vezes 12, eu tenho uma renda passiva esperada de 120 mil, só das ações. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa renda passiva pelo capital aplicado, de aproximadamente 1.350.000. Eu chego então a 8,8. Vamos multiplicar por 100 para saber aqui a forma percentual. 8,88%. O que isso quer dizer? Que eu tenho um dividend yield on cost, ou seja, um dividend yield em relação ao meu custo de aquisição, meu preço médio, de aproximadamente 8,5%. É mais ou menos isso que dá para você esperar, inclusive. Sendo que quando você vai para a carteira de ações, até existem ações que pagam bem mais, por exemplo, o Banco do Brasil, 13,79%. Só que você vai ter algumas ações na carteira, por exemplo, o VEG, que não é focado em dividendo. E aí eu recebi apenas 2,17%. Só que ó, a valorização. A gente não pode se esquecer que o ganho de capital é um componente muito, mas muito importante na fase de acumulação do seu patrimônio. Talvez seja o componente mais importante quando a gente olha para o longo prazo. O dividendo é muito mais importante no curto prazo para você ter uma recompensa imediata e continuar investindo. Mas olha só, a gente pode perceber aqui que grande parte das ações da carteira possui um dividend yield alto, vale 10,5%. O que a gente vai ter aqui de mais baixo são pequenas participações, mais de oportunidade. Na média, a gente tem 8,5%. Sendo que em relação à rentabilidade que a gente obteve na carteira, desde finalzinho de 2022, quando nós migramos para o BTG, foi de 37,45% contra 22,48% do CDI. E o Ibovespa no período rendeu 10,38%, o dólar 3,43% e o IFIX 10,37%. Então a carteira foi muito bem. É uma carteira que detém ali aproximadamente hoje 11 a 15% de renda fixa. Então grande parte são as ações mesmo, mas a renda fixa ajuda ali a contrabalancear. Você precisa diversificar em renda fixa para você ter ali justamente um colchão de liquidez em momentos de muita volatilidade. E obviamente que essa renda fixa paga os seus juros, que eu nem considerei aqui na renda passiva esperada. Quando a gente pega aqui no Investidor 10, desde quando a gente cadastrou a carteira, em agosto de 2020, a rentabilidade foi de 129%. Por quê? Porque aqui está considerando tanto os dividendos que eu recebi, quanto a valorização dos ativos e o reinvestimento desses dividendos. O reinvestimento é muito poderoso. Cerca de 2/3 de todo o retorno que você tem na sua carteira vai ser advindo dos dividendos que você recebeu numa estratégia de dividendos e do reinvestimento desses dividendos na própria carteira.
gerando toda essa bola de neve, que é o que a gente quer. E aí foi de 129%, IPCA, que é a inflação oficial, 29%, CDI, 40%, Ibovespa, 22%, índice de small caps, menos 14%, SP500, 66% e IDIV, 50%. Olha o IDIV sendo melhor que o CDI e sendo melhor que o Ibovespa. Só mostrando que a estratégia de dividendos é poderosa. Tá aqui, tá na sua tela. E o IVVB11, que é o quê? Por que o SP500 é menor que o IVVB11? Porque o SP500 é um índice que não considera o reinvestimento dos dividendos que as empresas americanas pagam. Já o IVVB11 considera. E aí você tem um retorno de quase 76%, muito bom. Só que ainda assim conseguimos vencer e esperamos que consigamos continuar vencendo. É claro que o mais importante é simplesmente chegar aos nossos objetivos, porque vencer um índice ou outro simplesmente é um pouco de ego. O que mais importa mesmo é a gente chegar nos nossos objetivos, nas nossas metas. Até com renda fixa, se a nossa meta for uma meta mais conservadora, dá para fazer também. E de novo, dá para esperar mais ou menos isso, a sua renda passiva dobrando a cada ano, ou aumentando a uma taxa de 50% pelo menos, se você reinveste todos os dividendos na fase de acumulação do seu patrimônio. Que depois vem o quê? A fase de usufruto, que é quando você começa a utilizar esses dividendos para você viver, para você pagar suas contas, para fazer uma viagem, não importa. O dinheiro é seu, é a sua previdência. É isso que eu quero que você monte, a sua previdência. Sendo que, veja, eu poderia usar esses dividendos sem perder o poder de compra do meu patrimônio, porque ele variou no período mais de 30%. E a inflação variou quanto? 8,86%, talvez 10, 15, que seja. A gente conseguiu manter o poder de compra só com a valorização. Então, eu poderia, teoricamente, ter usado todos os dividendos, mas não seria inteligente, porque isso ia dificultar a bola de neve. Então, na fase de acumulação, não use dividendos. Na fase de usufruto, aí você pode usar. E aí você vai definir a taxa de retirada do seu patrimônio dependendo do ano. Um ano de muita alta na Bolsa de Valores, você vai tirar mais. Um ano de baixa na Bolsa de Valores, você vai tirar menos. E assim você garante a perpetuidade do seu patrimônio e da sua renda passiva. Como você pode ver, eu não precisaria mais trabalhar se eu não quisesse. Por exemplo, se eu tivesse um custo de vida de 10 mil reais, por exemplo, você, qual o seu custo de vida? Isso aqui seria suficiente? Mas independentemente disso, o que eu mais prezo é pela liberdade e da independência em relação ao governo. INSS, eu nunca vou precisar. E é isso que eu quero para a sua vida. Por isso, se você quiser que eu te ensine a fazer isso na prática, que eu te mostre o caminho, passo a passo que eu percorri para conseguir essa renda passiva, sem nenhuma mágica, mas tem um método, e esse método, que é o método Mirai, eu quero que você aplique na sua vida, na sua trajetória como investidor. Esse método eu explico com muitos detalhes, em 40 horas aula, no nosso treinamento Formação Mirai Investing, que está na sua terceira turma e as matrículas fecham hoje, na data de publicação desse vídeo. Então aproveite e corra e faça sua matrícula, porque pode ser a oportunidade da sua vida para gerar uma renda passiva o mais rápido possível, deixando o governo de lado. Sendo que nós não sabemos quando haverá outra turma, e em todas as novas turmas a gente acaba reajustando o preço. Então aproveite o preço de hoje, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. E tem o teste de 7 dias grátis, caso você não queira, sem nenhum compromisso, você cancela e está tudo certo. Então, se estiver no seu momento, se fizer sentido para você, clica no botão aqui embaixo, conheça o Formação Mirai Investing. Eu vou adorar ter você como aluno e vou dar todo o suporte que você precisa nessa caminhada. Que muitas vezes é solitário, eu sei bem como é solitário ser investidor. A maioria das pessoas à nossa volta nem investem, mas é uma caminhada solitária de muito sucesso. E é claro, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, te inspirou, não deixa de clicar aqui embaixo no botão de gostei, ajuda muito o canal. E compartilhar esse vídeo com os seus amigos, pode ser por WhatsApp, pode ser por Facebook, o que você quiser. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!